Cita o perfeito louvor, né? O Michael, ele não tem motivo para adorar. Ele não veio adorar porque ele está deprimido. Ele não veio adorar porque ele está triste. A vida dele, o que ele tem, que é uma mamadeira, uma casa, uma mãe, um pai, é o suficiente para ele. Ele não veio adorar porque ele quer um carro novo, quer uma esposa nova, quer alguma coisa nova. Ele estava ali adorando só porque ele viu que é bom. Deixa o irmão falar. Né? Logo na vez dele ele não pode falar. Vocês gritam o tempo todo, falam o tempo todo alto, aí na vez dele não pode. E eu achei engraçado pensar sobre isso, né? O único motivo que leva a criança aqui a adorar é porque ela entende que é bom. Quantas vezes você esquece esse que ser o seu principal motivo de adoração de estar na presença do Senhor? Quantas vezes nós viemos porque queremos tantas coisas e esquecemos que simplesmente estar na presença do Senhor é bom, é suficiente. Deve ser o nosso maior motivo de adorar, de nos alegrar, de nos entregar. Deixa eu só botar aqui. E a gente percebe que a adoração deveria ser uma coisa natural da gente. Eu sempre brinco com a Kézia, que a Keila se matriculou no balé para desistir 3 meses depois, né? Mas ela ama dançar. Ela não gostou lá no balé, mas ela dança aqui. E aí eu fico vendo que ela faz alguns passos e eu fico brincando com a Kézia, cara, tu tá botando essa menina para assistir alguns vídeos, não tá não? Tá botando ela para ver alguma coisa, porque ela faz alguns passos exatamente como algumas meninas que eu via lá na Baluarte dançar. Mas aquela, não, pelo menos até onde eu saiba, não teve contato com nenhum tipo dessas coisas, né? E é engraçado pensar sobre isso, sobre a adoração espontânea, a adoração verdadeira, a adoração que não precisa de tanto ensaio. Irmãos, há 50, 80 anos atrás, não havia ministro de louvor nas igrejas. Você sabia disso? A igreja, ela tinha o seu cantor. Alguém fala assim, o irmão tal vai puxar o hino. E ele só começava a cantar, o resto da igreja conhecia o louvor e cantava junto. Não tinha data show, não tinha slide. Imagina uma igreja de 80, 100 pessoas cantando um louvor junto. Irmãos, na época de Spurgeon, em 1800 e pouco, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Eles fizeram uma igreja para 5.000 pessoas sentadas, fora os que ficavam nos corredores. E como aquele homem pregava para 5.000 pessoas? Porque o desejo de escutar a palavra de Deus era tanto que só se ouvia a voz de Spurgeon. É óbvio que a acústica da igreja ajudava a voz dele a se propagar. Mas imagina o silêncio que deveria ser para 5.000 pessoas escutar um homem sem caixa de som, sem microfone, sem nenhum auxílio. Mais incrível ainda é quando você vai ver que a maioria dos sermões que Jesus pregou, né, para grandes multidões foi aonde? Em lugares abertos, irmão. Imagina o silêncio que deveria ser para escutar o que Jesus estava falando. Segundo alguns estudiosos, quando Jesus pregava a relva, seus discípulos ficavam espalhados a uma certa distância dele. Então, tudo que ele falava, os discípulos repetiam para a multidão mais distante. Então, um discípulo ficava aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então, Jesus falava daqui, que era um pouquinho mais longe, repetia. O outro lá escutava o que ele falou e repetia. Porque para os teólogos e a ciência, só existia esse meio de como Jesus pregou para mais de 5.000 pessoas. Você já subiu lá no monte alguma vez e tentou falar como o vento atrapalha a fala ou dispersa? Qualquer barulhinho. Imagina Jesus pregando para uma multidão, que a gente vai ler pelos pães e peixes,
tinham mais de 5.000 pessoas para escutar, com criança, com bebê, e a multidão estava ali para ouvir aquele discurso. Por que eu estou dando essa introdução? Porque nós precisamos em nosso coração recuperar a adoração dessa mesa. E a mesa que eu estou falando não é esses símbolos, são símbolos de uma mesa que existe na nossa vida. Jesus é o pão que desce do céu todo dia para te alimentar. O texto diz que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia. O texto diz que Cristo está com você até o fim dos tempos. Agora, Cristo não está preso a um local, mas está realocado dentro de você, tendo comunhão com você todo o tempo e todo dia, te alimentando, te suprindo. E nós menosprezamos muitas vezes ou não entendemos o poder desta mesa. Lá o texto em 1 Coríntios 11, você conhece muito. Paulo, no verso 23, começa a dizer: porque recebi do Senhor os que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Paulo enfatiza que a noite do cálice e do pão é a noite da traição. Abre João 13 aí para mim. Vamos ler? Então, vamos remeter ao texto, à ideia original, João 13. Bota aí para mim, João 13. Oh, voltou a minha canequinha do careca. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Vai. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Tem uma brincadeira que fala que um rapaz voltou, né? No vídeo aparece ele voltando no passado para tentar salvar Jesus. Aí ele encontra 3 discípulos e fala: Judas vai trair o Jesus. Aí eles perguntam: qual do Judas? Aí ele: tem mais de um? Você saberia qual dos Judas que o texto falaria? Saberia que é os Iscariote, né, filho de tal? Ou você culparia o Judas Tadeu? Culparia o Judas Tadeu? Mata os dois porque aí resolve, né? Na dúvida, acaba com os dois e resolve. Né? Mas é só uma curiosidade que a Bíblia quis especificar exatamente quem era. Sabendo que o Pai tudo confiaria em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Pode ir. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de si, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu vai me lavar os pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora. Por favor, muda para a versão NVI que está na RA. A RA, ela gosta de trocar os verbos de lugar, usar um gerúndio. Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. Viu como fica mais fácil o texto até de ler? Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou o corpo todo.
Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, Jesus lavou o pé de todos os discípulos, e adivinha quem criou o problema? Foi o traidor? Não, foi Pedrão. Pedrão olhou aquilo e falou: não, meu pé não, pô. Você, Cristo, Deus vivo, vai lavar meu pé? Não, Jesus fala: não, eu tenho que lavar, Pedro, se cumpre necessário que eu faça isso. Aí fala: então, se eu não tenho parte contigo, lava o corpo todo, né? Ou é 8 ou 80, né? Veja, Jesus nunca está nas duas extremidades. O que esse texto nos ensina, em sua maior parte? É que Deus não quer que você faça nem a mais nem a menos daquilo que Ele te pediu. A gente às vezes fica falando: Jesus só me pediu isso, é muito pouco. Aí você nem faz o que te pediu e nem o a mais. É tão pouco vir ao culto domingo, é tão pouco isso aqui, é tão pouco, você faz nada. Irmão, faz o que Ele lhe pediu. Aí tem gente que fica falando: não, eu vou fazer a mais. Aí faz a mais, faz tudo errado, se frustra, não acontece o que ele queria. Aí fala: viu, fui fazer a mais, entreguei a mais e não aconteceu o que eu esperava. Jesus mandou você fazer a mais? Se Ele te pede 2 pedaços de bolo, você faz 20. Qual era a garantia com os outros 18 que você fez? Da sua cabeça. Alguém fala assim: faz um bolo para 50 pessoas, você chega lá com um bolo de 100. Aí você entrega. Aí você fala, a pessoa fala: que o dinheiro do bolo de 50. Não, mas eu fiz um bolo de 100, eu quero receber do bolo de 100. Ela te pediu o bolo de 100? Quem resolveu fazer o que queria? Queridos, a vida com Cristo é simples, nós é que complicamos. Às vezes o texto vai dizer que é melhor obedecer do que obedeça, mesmo que seja simples. Faça, mesmo que seja pequeno. Desde que seja aquilo que Deus te pediu. Grande lição para Pedrão, que logo depois vai mais uma vez querer fazer aquilo que ele não está apto a fazer. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entende o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei o pé de vocês. Então vocês também devem lavar os pés um dos outros. Então, Jesus sendo o Senhor, lavou o pé dos seus discípulos. Os seus discípulos deveriam fazer um pelo outro? Cuidar um do outro. Irmãos, eu podia pegar qualquer um de vocês aqui e botar, aí fazer uma cena maravilhosa, pegar a bacia, tirar o seu sapato, lavar o seu pé, que deve estar cheiroso, porque ninguém vem com o pé com chulé para a igreja. Tá bonitinho, tá limpinho, que você veste a sua melhor roupa, bota o seu melhor perfume, veste a melhor cara de crente possível e vem para o culto. Mas eu também podia fazer um drama. Vamos pegar um mendigo na rua e lavar o pé dele. Que aí tá sujo, tá nojento. Aí você fala: nossa, que humildade, que coração. Grandes coisas. A manicure lava pé todo dia e ninguém fala que ela é hipercrente. A manicure é a maior lavadora de pé do mundo. Porque para fazer cutícula tem que botar lá o pé na água, né? É isso? Estou errado. Eu sempre vi minha mãe enfiando o pé na bacia, então vi outra mulher também. Bota lá. E a manicure salva ou cuida da vida de alguém ou só cuida do pé? Irmãos, Jesus não está falando sobre
só da ideia de lavar um pé. É muito fácil lavar o pé de qualquer um. O de vocês aqui da igreja, então, é mais fácil. O do mendigo da rua, um pouquinho mais tenebroso, mas sabe o que ele está falando? Sobre cuidado, sobre perdão. Ele está lavando o pé de quem? De quem ele lavou o pé? Aí você vai falar, do Judas traidor. Não, do Pedro cabeçudo, do Tomé incrédulo, dos filhos do trovão sem misericórdia. Né? Só gente legal que eram os discípulos de Jesus. Do cobrador de impostos, do zelote, o assassino, açougueiro, tudo quer resolver na faca. Aí está lavando o pé dessa galera. Ele cuidou durante 3 anos desses homens complicados. No último dia, o que eu acho incrível, que tem pessoas que têm capacidade de dizer que Jesus não confrontou Judas. Jesus do tempo todo está dizendo, o que trai está comigo na ceia, o que trai está comigo aqui na mesa, o que trai, ai, por meio daquele a quem o Filho do Homem é traído. Meu irmão, tem gente que se ofende porque a gente fala coisa que nem é para eles. Imagina o que estava sendo dito direto para quem era. Só que Jesus estava esperando o quê? Ele reconhecer que era o traidor. É óbvio que Deus, sabendo todas as coisas, Jesus também sabendo, ele não se arrependeria. Mas veja, Jesus está dizendo bem claro para Judas que sabe que ele vai trair. Jesus não foi pego de surpresa, nem Judas foi pego de surpresa. Só os 11 patetas que estavam na ceia. Porque depois, e a gente vai ler aqui no texto, ó. Pode passar. Em verdade vos digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior daquele que o enviou. Então Jesus está botando a gente tudo na mesma linha. Aqui o pastor não é superior às ovelhas, nem as ovelhas superior ao pastor. Só que cada um tem uma responsabilidade diferente, será cobrado de forma diferente. Ok? Agora vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem, se cuidarmos um dos outros. Não me referi a todos, conheço o que escolhi, mas isso aconteceu para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Não estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, eu digo que quem recebe aquele que me enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou, em verdade vos digo que um de vocês me trairá. Então, não tem aqui conversa paralela, ele está sendo claro. Então, um dos discípulos, os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Aí começaram, será que sou eu? É tu? Os caras nem sabiam se era eles que iam trair Jesus. Começaram a duvidar de si mesmo. Será que sou eu? Será que é ele? Mas o traidor comeu na mesa, teve os pés lavados e continuou quietinho. Se der mole, ainda disse assim, não, é Pedro que vai trair. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, que a gente sabe que é um discípulo que escreve o texto e sempre diz que é o discípulo que Jesus amava, é o João, estava reclinado ao lado dele. Então Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para perguntar a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o Pedro, Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? O espírito de fofoca no crente já era brabo, né? Tem que saber, Jesus jogou no ar, a gente tem que saber qual é dessa fofoca. Jesus respondeu, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Irmão, se isso não é confronto, eu não sei o que é não. O cara pergunta, ele diz que tem um no meio que vai trair, ele diz o que ele vai fazer para demonstrar quem vai trair.
Botou lá na boquinha de Judas. Aí vai. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Calma, devagar. Eles estavam aonde? Na ceia. Judas estava compartilhando da mesa, do corpo de Cristo, que é a igreja, os seus 12 discípulos. Recebeu o cuidado e mesmo assim escolheu trair. E aí o texto vai falar na frente, o texto da ceia, que quem come e bebe indignamente desse cálice fica o quê? Doente. Fica... Por isso, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Não é que comer o pão, o cálice da ceia, você vai tirar um soninho bom. Não, é que dormem espiritualmente, passam a não discernir mais as coisas espiritualmente. No caso de Judas, a intenção de trair abriu brecha para quem entrar nele? Satanás. E aí Jesus fala, ó, o que você está para fazer, vá e faça depressa. Irmão, se isso não é confronto na mesa, eu já não sei o que é. No entanto, nenhum dos que estava à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Por isso que eu falo que era Judas e os 11 patetas. Perguntaram quem era. Jesus responde a João, ó, esse aqui que eu dei a bocada. Aí, pá, deu. Aí, ele vai, o cara sai, ele manda o cara fazer o que ele tem que fazer, mas ninguém entendeu. Achou que ele ia sair para comprar alguma coisa, porque ele era o dono da bolsa. A culpa é sempre do tesoureiro, né, Gustavo? Né? No entanto, nenhum que estava à mesa entendeu o que Jesus lhe disse. Gente, a gente perde a riqueza dos detalhes do texto. O texto é muito rico. A gente fez essa leitura hoje. Quem está fazendo a leitura junto, o texto foi esse. Como Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Irmãos, presta atenção. Quem come e bebe indignamente do cálice, acontece o quê? Dorme. O que depois vai acontecer com os discípulos no momento da oração lá no Getsemane? No maior momento de aflição de Jesus. Eles, o que aconteceu com eles, irmão? Mas Jesus deixou de dar a ceia para eles? Jesus deixou de lavar seus pés? O que você faz com a ceia é responsabilidade sua, não minha. Como você toma a ceia é responsabilidade sua, não minha. Por isso, Paulo no verso 28 vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba-se desse cálice. Judas foi. Jesus disse, agora o Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele. Ou seja, através da traição de Jesus ia ser glorificado. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o fará em breve. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus. Agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. O novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar um aos outros. Jesus está ensinando a discernir o corpo. Judas não discernia a aliança em que ele estava e os discípulos não discerniam o corpo que eles pertenciam. Jesus está ensinando, discerne o corpo. Como é que eu discerno o corpo? Como é que eu amo o corpo? Como é que eu entendo o corpo? Amando uns dos outros.
O que deve escandalizar o mundo não é o nosso comportamento, mas a nossa prática de amor um aos outros. Paulo diz que não ficou devendo nada a ninguém, somente o amor, o qual ele fazia constantemente querer pagar em amor. Você entende isso, irmão? Que o maior símbolo da igreja deve ser a prática de amor entre nós. E eu não estou falando de amor filos ou eros, mas um amor vindo de Cristo. Desse modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, Jesus explicou algo super importante. Qual é a preocupação do Pedrão? Senhor, para onde tu vai? Jesus está falando, ama um outro, tal. Não quero saber lá de amar um outro, isso é difícil pra caramba. Eu quero saber para onde tu vai, porque para onde tu for eu quero ir. Irmãos, você já leu o texto de divórcio? Quando Jesus diz que foi para a dureza do coração deles que Deus desse o divórcio, que o Senhor uniu não separe o homem e tal. Sabe qual é o questionamento dos discípulos? Então, quem pode se casar assim se não pode separar? Como é difícil o relacionamento humano. Porque para os discípulos era impossível um relacionamento humano ser duradouro pela vida toda. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Os nossos relacionamentos são difíceis. Eu não sou um pastor que veste máscara ou finge que não é, né? O pessoal foi lá em casa e viu. E aí eu ainda brinquei com uma pessoa lá, falei, viu? É igual na tua casa, igual na minha. Tudo igual. Cabe a maturidade para lidar com isso. Porque a gente fica querendo viver uma vida que não existe. Viver em igreja vai ter conflito. Viver em igreja vai ter divergência. Viver em comunidade. Irmão, reúne 5 pessoas, já dá briga. Para ter uma ideia, a pessoa que você mais tem intimidade é a pessoa que você mais briga. Seu esposo e sua esposa. Seu marido e sua esposa. Deveria ser o quê? A pessoa que você fala assim, não, ele me conhece completamente, eu conheço ele completamente, mas é o que gera. Porque nós somos relacionamentos complexos. Imagina como igreja. Imagina quando pensamos em fazer algo junto. Cada um tem uma história, cada um tem uma idade. Você pegar os mais novos e falar assim para eles, vamos fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Aí eles, vamos, tá chovendo, vamos. Tudo bem que a geração de agora é meio Nutella, né? Fala, não. Tem bicicleta? Alguém vem me carregar? Mas vamos considerar que eles são a geração normal, aquela molecada que... Aí você pega a galera de 70 e fala assim, vamos fazer um passeio que tem que andar 10 quilômetros. Ele fala, tem carrinho para levar? Porque cada geração está numa etapa da vida. Você vai fazer um retiro, fala assim para o mais jovem, vai dormir todo mundo no chão. Eles, porque é importante para eles é a bagunça. Aí você fala para a senhora, vai ter que dormir no chão. Ela fala, a gente nem levanta. Deitar lá, não levanta mais. O joelho não ajuda, a costa não ajuda. No outro dia, então, o creme crack parece que apertaram o biscoito. Está todo esfarelado. Irmão, eu já mudei. Hoje o pessoal fala assim para mim, vamos fazer vigília? Eu faz, organiza aí e vai lá. A minha cara de quem quer ficar até as 6 da manhã. São coisas diferentes. Às vezes, né, eu marco lá com o Gustavo de fazer algumas coisas lá mais tarde, num troço que a gente faz junto lá à tarde. 11h30 eu tô celular do lado. Aí Paulo tá aí, vai fazer a parada, já dormi. A idade vai chegando, você vai vendo que mais precioso é o sono.
Você vai descobrindo que o sono é o maior presente de Deus. Né? Que o descanso. Então, isso é natural. Imagina, a igreja é uma comunidade que vai desde o bebê até a irmã Dulce, que tem 90 anos. E como é que todas essas gerações se comunicam? Eu estava falando para a irmã Dulce que a geração dela e a geração de quem tem mais ou menos 60 viu o mundo mudar de tal forma que nenhuma outra geração na história verá. Elas viram sair da carroça a quase a nave espacial. Elas viram sair de que se tinha que se comunicar por carta, hoje você abre no celular e fala lá com o Japão. Uma mudança tão radical de tudo. Nutrição, entendimento, sociedade. Eu estava vendo um senhor que vai fazer 100 anos esse ano. Ele falou, eu passei pela Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Eu falei, uai, eu estudo isso no livro de história. O cara passou, ele viu. Ele viu a gripe espanhola. Ele viu mais não sei o quê, ele viu mais não sei o quê. O que eu estudo em livro de história, ele estava lá. Quase saiu na foto. Então, como essa multiplicidade de pessoas, de conhecimentos, de lugares, de vida, conseguem chegar a uma unidade como corpo, se não for o Espírito Santo de Deus, que traz a nós todos essa ideia de que não importa se você é mais velho ou mais novo, todos estamos aqui para servir uns aos outros com aquilo que a gente tem e naquilo que a gente sabe fazer. Porque se o intuito não for cuidar do outro, é impossível haver unidade. Por isso Jesus estava ensinando isso. Mas qual era a preocupação do Pedro? Quanto vai, Jesus? Irmãos, tanta coisa que Deus tem para nos ensinar e instruir. E muitas vezes a pergunta da igreja é só, para onde é que a gente vai? Irmão, Deus já te chamou para o céu? Então tem muita coisa para fazer nessa terra, amém? O dia que ele resolver te chamar para o céu, você nem vai saber. Você só vai acordar lá. Amém? Então tenha essa garantia. Não importa a hora e o momento. O dia que ele te chamar, você vai estar lá. Amém? Então se preocupa o que a gente tem que fazer aqui, até a gente poder estar lá. E não acha que eu estou dizendo que você vai primeiro do que eu, não. Se eu pudesse escolher, eu ia primeiro, vocês ficavam aí para se virar com os problemas. Amém? Porque a Bíblia diz, ora vem Senhor Jesus Maranata. Ok? Crente que tem medo de morrer ainda não entendeu que não vai morrer. Ok? Então Pedro fala para Jesus, para onde tu vai? Aí Jesus tem que falar para ele, Pedro, para onde eu vou? Você não pode me seguir agora. Ainda não é o teu tempo de ir. Mas me seguirá mais tarde. Aí Pedro, Senhor, por que não posso te seguir? Mais uma vez, contestando a ordem simples. Jesus não disse que ele não vai. Jesus disse que, segura aí, que mais tarde tu vai. Mas tem coisa para cá. Daria minha vida por ti. Aí, por causa dessa afirmação, Jesus tem que dizer a ele, você vai dar a vida por mim? Em verdade vos digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Opa, discípulo na mesa, comeu pão e também vai trair Jesus. Não foi só Judas. E onde estavam os outros 10? Tudo escondido, com medo também. Só João, que fica olhando de longe. Opa, deixa eu observar aqui. Quando Jesus está na cruz, quem está lá olhando junto? Só João e as mulheres. Acredite, não tinha nenhum discípulo além de João. E as mulheres que seguiam Jesus estavam lá. Todo o resto estava escondido. Aí é quando Jesus disse, aí, João, missão para tu, cuida da minha mãe. Mulher,
Aí está teu filho, cuida do João. Amai uns aos outros, isso farei vocês ser conhecidos que são os meus. Acho que termina aí, né? Vai. Que o coração de vocês não perturbe. Creiam em Deus e creiam também em mim. Ah, não, acabou. Então, esse texto vai nos mostrar que Jesus confrontou todos eles na mesa. Que quem senta à mesa com Jesus vai ser confrontado. Mas Jesus não confronta para que tu morra, para te envergonhar, ou só para te entristecer. Ele falou tudo aquilo quando ele disse assim, olha, vou falar tudo isso para que quando aconteça vocês creiam que eu sou. Mostrando que ele sabia que tudo aconteceria, nada lhe foi pego de surpresa, e aquele era o destino que Deus tinha planejado para ele, e ele cumpriria esse destino até o fim. A primeira ceia de Jesus não foi muito boa. Ele reuniu a galera na mesa, falou, foi traído, depois abandonado e crucificado. Ninguém pegou um pedaço de pau lá que estava só os soldados crucificando Jesus. É agora, junta os 11, tem 2 soldados, a gente pega uns pedaços de pau, dá paulada nele, tira Jesus da cruz e sai correndo. Eu teria tido essa ideia. Até porque o texto vai dizer que eles tinham espada entre eles. Lembra que um dos discípulos corta a orelha do servo Malco? Então, pois, já era melhor do que paulada, tinha espada. Mas ninguém teve essa ideia, ficou todo mundo com medo e correu. E aí Jesus, quando ressurge, né? Ressuscita, ele vai atrás de quem? Dos seus discípulos. E vai reunindo todos eles e aparecendo várias vezes ressurreto para eles, e mostrando e falando, e lembrando a eles 3 anos e meio de ministério. O texto vai dizer que Jesus começou a lembrar a eles tudo que ele já havia falado. E agora eles entendiam. E adivinha onde Jesus faz muitas dessas aparições a eles? Eles estavam em casa, reunidos, com as portas trancadas, com medo. Estavam na mesa. E adivinha quem aparece na mesa dizendo que está com fome e quer comer? Jesus. Pedrão voltou a pescar. Jesus falou, enche esse barco aí de novo. Ele falou, Jesus, vai nadando lá. Mas Jesus nem precisava do peixe que ele botou lá no barco. Já estavam os peixinhos queimando lá na fogueira. Mas traz mais. Senta na fogueira com eles. Novamente, uma mesa. E é nessa mesma mesa que ele vai confrontar a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor. O que ele responde? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, as 3 vezes que Pedro negou, Jesus confronta, não dizendo para Pedro, me ama, não. Se tu me amas, qual é a demonstração do teu amor? Cuida das minhas ovelhas, porque ele ensinou na ceia que vocês serão conhecidos como meus discípulos se lavarem os pés uns dos outros, amarem uns os outros, amém? De novo, na mesa, ele faz isso. E aí, irmãos? Calma aí que isso só foi a introdução, cadê meu celular? Eu quero que você abra comigo. Em Tiago 5:7. Eu ainda tenho tempo, amém? Mas a mesa ela tem outro propósito. Jesus mandou eles fazerem essa mesa até que o Senhor... Vamos lá, igreja. Até que o Senhor... mas é forte, meu Deus, vocês não comeram hoje, não? Vamos lá. Aqui é só um biscoitinho, não vai encher a barriga, não. Até que ele...
Aí, tá aí. A gente tem que esperar até que ele venha. Para alguns ele vai chegar mais cedo, para outros mais tarde, mas em algum momento ele vem. E existe um momento que ele vem para todos nós. Mas como esperar? Essa mesa é para nos lembrar que também temos que esperar as promessas que ainda vão se cumprir. E eu acho esse texto de Tiago 5,8 uma ótima resposta como esperar. Sede, pois, irmãos, pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Pode ser a vinda total, que é o que eu espero em breve, né? Tcharam, tá lá, tal, passar tudo logo. Ou pode ser a vinda para qualquer um de nós que vier a falecer. Ok? Está próxima. Pode ir. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Então, Tiago está dizendo, lembra que é para amar um outro? Para de reclamar do teu irmão. Se parar para reparar, todos nós somos chatos pra caramba. Se conviver mais de 8 horas, todo mundo junto, se eu pegar assim, vamos nos 8 horas ficar juntos, todos juntos. Depois daquele dia, se não for o amor de Cristo, nenhum de nós vai gostar mais um do outro. O bichinho só é bonitinho na casa do outro. Quando você leva para sua casa, ele faz xixi no sofá, come o carpete, destrói o chinelo, faz uma bagunça. A gente fala, ai, cachorrinha tão bonitinha. Quando você leva para cá, fala, esse demônio que eu peguei. Esse bicho que só faz bagunça, gasta dinheiro. Né? Que nem tem filho. A mãe olha, a mulher olha a criança e fala assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Aí quando tem um filho, ela vai descobrir as verdadeiras dificuldades e o pai e a mãe de ter um filho. Porque pegar 5 minutos, né? É muito legal. Tem um Reels que eu acho muito engraçado ultimamente, que tá assim, o cara com 2, né? Aí fala não tá mostrando a pessoa, ele fala assim, vamos ter mais um? Aí mostra um casal do outro lado. Aí ele fala, mas esse que você tem nem é seu. Aí ele, o tio. Porque pro tio é muito divertido. Ir lá, brinca 2 horas, 3 horas com a criança, estraga, dá comida, leva para fazer bagunça, não sei o quê. Mas quem cuida todo dia sabe das dificuldades. Por isso, muitos se entristecem quando se envolvem com a igreja. Porque é muito bonitinho olhar de fora. Nossa, que igreja grande. Olha, que gente bonita. Nossa, a igreja do Batista do Marco 2 só tem gente bonita, bem afeiçoada, com um sorriso no rosto. Esse pessoal deve ser muito bom, alegre e amoroso. Mas só quem vive aqui e decidiu ficar, sabe que às vezes a gente tem que amar, como o texto diz lá, suportai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Só quem decidiu ficar sabe das dificuldades. Só quem decidiu ficar sabe os defeitos do outro, e quando alguém vem dizer, pô, fulano é assim, mas ele também faz isso de bom. Porque só quem decidiu amar vai conseguir amar as qualidades e suportar os defeitos em amor. Uma igreja que sabe as suas debilidades, e em vez de ficar se queixando, fulano não faz aquilo, fulano não faz aquilo. Irmão, se Deus está te mostrando todos os problemas, seja uma solução. Talvez seja por isso que ele abriu teus olhos para ver os problemas. Para você ser uma solução. Ah, falta isso aqui na igreja. Vai lá e compra. Ninguém está te proibindo de comprar. Não, compra, traz. Ah, tá, resolvido. Às vezes, a gente se concentra tanto só no problema, quando Deus quer que a gente se concentre na solução. Irmãos, tenham como exemplo de paciência o sofrimento, no sofrimento, os profetas que falaram em nome do Senhor.
Irmãos, quando você lê os profetas, você fala, meu Deus, eu não quero ser profeta, não. Tem coisa que o Senhor pediu ao profeta que é dolorido demais. Mas pode ir. E por que eles sofriam? Por causa do povo. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel pregou para o povo, falou com o povo, fora os outros profetas. A maioria dos profetas que pregaram para Israel não foram bem-sucedidos. E eu não estou dizendo que eles não completaram a sua missão, porque Deus mandou eles pregar. Eu estou dizendo que eles pregaram e o povo não se arrependeu, não mudou de atitude. Olha que doideira. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança. Aí o Tiago apela, né? A perseverança de Jó também, né? Aí é muita perseverança, né? Perdeu a família toda, depois perde os bens todos, depois perde a saúde, é amaldiçoado pela mulher, fica sozinho, e 3 amigos que era vir para ajudar, começam a acusar ele, dizendo que ele que pecou contra Deus, né? Haja paciência. Aí no meio da conversa, quando os amigos não tinham mais o que dizer, levanta o jovem. O jovem gosta de falar. Eu ouvi vocês falando o tempo todo, eu não falei porque vocês eram velhos. Mas agora eu vou falar. O jovem fala mais meia dúzia de besteira. O Jó ainda teve que aturar o jovem falando. Até que Deus fala com o Jó. Tiago apelou por essa perseverança de Jó. É complicado. A fim de que o Senhor proporcionou. Pois o Senhor é cheio de compaixão, de misericórdia. Você conhece o fim da história de Jó, mas se tu encontrasse Jó na rua, tu ia falar que Deus teve compaixão e misericórdia dele? Querido, a gente lê, a gente acha lindo, mas se bota no lugar de Jó, sem saber o fim. Então Tiago está falando, perseverança de Jó, até o fim. Tá ruim? Até o fim. Tá bom? Até o fim. Tá difícil? Até o fim. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim, sim de vocês seja realmente sim, e o não seja não, para que não caiam em condenação. Para de dizer que vai fazer tanta coisa que todo início do ano você assume um monte de lista que vai fazer e não faz. Para de inventar. Começa a cumprir o seu sim. Nós aqui na igreja, né? O nome do nosso grupo de homens é Homens de... Vamos lá, vocês não lembram, a coisa ficou ruim. Homens de palavra, baseada no sim, sim, não, não. E aí, irmão? Como é que está o nosso sim, sim, não, não em casa? A lista da mulher só aumenta ou você está cumprindo alguma coisa? Como é que está a lista do comprometimento com a sua família, com as suas finanças? Como é que está essa lista? Ela só aumenta? Porque a ideia de fazer uma lista e se comprometer com ela é cumprir. Chegar no final do ano, pelo menos 70%, né? Cumprido. Ou ela só aumenta? Ela já acumulou uns 3, 4 anos. E aí, ele começa a dizer, olha... Todo mundo passa pelos problemas de Jó. E aí ele começa a dar soluções para o cuidado do corpo. Alguém aqui já sofreu alguma vez na vida? Só eu. Só eu sofri? Que bom, vocês têm uma vida tão boa. Amém? Todos nós já passamos por sofrimento. Aí ele diz, quem está sofrendo é para fazer o quê? Orar. Alguém está feliz? Cante louvores. Vai. 14. Alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. E este orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Calma aí. Eu abandonei a igreja porque eu estava passando tanta dificuldade e o meu pastor não viu.
Irmão, quem faz adivinhação é cartomante. Crente tem revelação. E Deus não vai revelar aquilo que você pode falar com a boca. Está com dificuldade, está com problema, é para fazer o quê? Orar. Está feliz, é para fazer o quê? Está doente, sofrendo algum problema que você precise de ajuda, tem que chamar quem? Eu não vou fazer a sua parte, não. Eu estou disponível o tempo todo. Mas quem tem que pedir ajuda é quem? Irmão, olha que coisa louca. Vem um cego, Jesus andando, é o cego. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim. Aí os cavadinhos pede o cego. Então Jesus tinha noção que era o cego que estava gritando, ok? Aí o cego vem. Qual é a primeira pergunta que ele faz para o cego? O que queres que eu te faça? Ah, tá de brincadeira. O cego devia estar assim, pô, tá de brincadeira esse cara. Sou cego, tô chamando o cara. Eu quero pedir o que para ele? Que ele cure minha cegueira. Mas veja que essa é uma lição de humildade. O cego tem que assumir que é cego e que tem que pedir para o Senhor curar ele. Jesus encontra um monte de doente no tanque de Betesda, mas ele vai em um. Ele começa a perguntar a história dele. Por que você está aqui? Há quanto tempo você está aqui? Por que você não é curado no tanque? Aí ele conta toda a história. Aí Jesus, levanta-te, anda e tal. Ele sai curado. Porque reconheceu todas as suas dificuldades diante de Cristo. Jesus está sendo apertado por uma multidão. Uma mulher vem e toca por baixo da orla das suas vestes. E ele fala, de mim saiu virtude. Aí como Jesus todo te exprime, não. Alguém tocou-me, tem que confessar que tocou-me e foi curado. Aí a mulher vem, eu sofria tanto tempo disso. E no momento que eu toquei a orla das suas vestes, eu fui curado. Ele, vá-te em paz. A tua fé te salvou. Encontrou alguém que falou, meu filho está doente em casa, assim, assim, assim. Vá. Todos que foram curados por Jesus declararam abertamente o que queriam ser curados. Por isso, se confessares com a boca e creres no coração, Deus ouvirá e fará. É necessário confessar, querido. É necessário reconhecer. Ontem preguei por um grupo de adolescentes. Eu perguntei a eles, falei, irmão, quantos de vocês aceitaram Jesus? Aí todos eles com a mão levantada. Eu falei, então, se vocês aceitaram Jesus, do que vocês foram salvos? Aí um mais ousado, que sempre tem do pecado, eu falei, que pecado? Porque pecado é genérico. É a mesma coisa que eu chegar no médico e falar, estou doente. Ele vai falar, qual é a doença? Quais são os sintomas? Vamos descobrir qual é a doença, porque não existe remédio para doença. Existe tratamento para alguns tipos específicos de doença. Precisa descobrir qual é. Então, quando chegamos a Cristo, você sabe o que você precisava ser salvo? Você ainda lembra do que você pediu para Jesus te salvar? Ou foi uma confissão genérica? Você sabe ainda do que Cristo tem te salvado, te fortalecido e transformado? Então, a mesma ideia funciona. Olha o que ele fala. Ele não está falando só de cura. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. Além disso, ou seja, nem toda doença tem a ver com pecado, mas se houver cometido pecado, serão... Olha que legal. Mas chama o presbítero. Pode ir. Aí Tiago complementa. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. O que é isso do que Tiago está ensinando a igreja a viver à mesa e a lavar os pés um do outro? Porque só quem ama está disponível a ouvir a necessidade do outro, interceder sem julgar, amar sem condenar.
Portanto, confesse seus pecados. E aí ele vai dar o exemplo de Elias. Elias era humano como nós, orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu na terra durante 3 anos e meio. Pode ir. Depois orou novamente, os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vocês serão lembrados por meus discípulos se amarem uns aos outros, porque só quem ama se preocupa com o outro ao ponto de salvar ele do caminho da perdição. Pode ir. Amém? Era até aí o 20. Então, queridos, hoje eu quero que você saia daqui crendo que essa mesa, e não essa, mas essa mesa que você cantou louvor junto, você declarou, que você abraçou, que você cumprimentou, que você diz que é teu irmão, é o corpo de Cristo. E esse corpo, junto, em sua unidade, tem poder para amar e perdoar pecados em nome de Jesus. Esse corpo, aliançado pelo Espírito Santo, que é derramado através do sangue de Cristo sobre a nossa vida, que qualquer pessoa de carne o recebe, tem poder para fazer milagres maiores do que você espera. Discirna essa mesa de verdade. Não abandone mais o corpo. Não viva mais longe do sangue de Cristo. E hoje, sei crendo que Jesus já fez tudo que você precisava. Basta você crer, se entregar e viver. E você vai descobrir que a vida em Cristo é mais simples do que você imagina. Amém? Os textos parecem fazer sentido quando conectamos. Amém? Então vamos para o nosso momento de ceia. Queria convidar meu diácono Janderson, diácono Nicanor, para servir a ceia hoje. Amém? Irmãos, não há o costume entre nós de proibir ninguém de tomar a ceia. E não há o costume entre nós de proibir nenhuma criança de tomar a ceia. Porém, você, pai e mãe, é o Senhor dos seus filhos. Se você acha que não é tempo, você tem o direito de dizer não. Amém? Gosto de deixar bem claro, né?